Quero dar boa noite e saudar a todos os nossos amigos, irmãos. Mais uma vez, gostaria de compartilhar a palavra de Deus. Vamos meditar um pouco no que Jesus falou no texto de João capítulo 6. João capítulo 6, versículos de 60 até o 71. São mais de 10 versículos, mas vamos ler todos eles. João capítulo 6, do verso 60 até o 71. Diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de o entregar, sendo um dos 12. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos pelo teu amor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, Deus, que pôde alcançar a muitos homens nesse mundo, trazendo-os, ó Deus, para a tua luz, perdoando os seus pecados, ó Deus, e fazendo com que um dia adentrem, ó Deus, a tua morada e vivam, ó Deus, eternamente na tua presença. Nós cremos, ó Deus, na tua palavra, nós cremos no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e te pedimos que o Senhor nos guarde, nos ajude a cada dia, nos dando forças, ó Deus, para superarmos todas as dificuldades deste mundo, todas as tentações e todos os perigos. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos ensine a tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, ele é bem interessante. Jesus fez muitos milagres, Jesus demonstrou o poder de Deus através de muitos milagres. E um dos milagres que as pessoas pelas quais seguiam a Cristo é que Cristo multiplicou pães, providenciou alimento para eles, e aí eles seguiam a Cristo, peregrinavam com Cristo pelas cidades, e muitos procuravam ele, viajando dezenas de quilômetros para encontrar com Jesus e dele receber alguma bênção. E o interesse, esse tipo de interesse dos homens para com Jesus Cristo naquela época, ele bem conhecia quem eram os que criam verdadeiramente nele e os que estavam seguindo por interesse. Mas aqui nesse texto,
que eu li, Jesus já repreende, né, os seus discípulos na parte final desse texto, perguntando se eles também iriam deixá-los. Por quê? Porque muitos, depois que Jesus, a partir do versículo 22 até o versículo 59, que foi o que não lemos, mas vamos ler alguns versículos, ele chamou a atenção de todo aquele povo que seguia a ele sobre a verdade da palavra de Deus, sobre o verdadeiro motivo aos quais eles deviam seguir a Jesus Cristo, a Ele. E interessante, o primeiro versículo que eu vou falar, que eu vou ler aqui, é exatamente sobre o que eu disse, sobre que as pessoas seguiam a Cristo por causa de alimento, porque queriam comer. Jesus, várias vezes, algumas vezes, 2 ou 3 vezes, a Bíblia relatou que ele multiplicou pães, que ele providenciou alimento para grandes multidões através de milagres, né? E aqui no versículo 27 do mesmo capítulo 6 de João, ele chama a atenção de todos eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aqui Jesus já está chamando a atenção de todos aqueles que o seguiam, né? Que eles deveriam trabalhar, que eles deviam se empenhar pela obra de Cristo, pela expansão da palavra de Deus, que eles deviam se empenhar em aprender o que Jesus estava ensinando. Passou aquele tempo, foram 3 anos ensinando o Evangelho da salvação para aquelas pessoas, né? E de fato era aquilo em que elas deviam se focar e aprender, porque após o Senhor se retirar, após ele morrer por nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia e voltar para o céu, aqueles discípulos, verdadeiros discípulos, que ele, nesse texto que nós lemos, que ele conhecia, quem eram os verdadeiros e quem seguia ele por interesse, né? Por algum motivo que não fosse o verdadeiro motivo, que era aprender de Cristo as verdades de Deus. Então aqui o Senhor está falando que não deveriam, trazendo para o nosso dia a dia hoje, não devemos trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. De fato, nós lemos aqui no texto, de 60 até o 71, que Jesus se coloca como o pão da vida, né? Jesus se coloca como que se ele fosse a comida e a bebida necessária para aqueles que o seguiam, para aqueles que o seguem. O que significa isso? Não é literal, não é uma coisa, não é canibalismo. Jesus simplesmente estava ensinando que todas aquelas pessoas naquela época, e hoje nós devemos nos alimentar de Cristo, de toda a sabedoria de Deus, de tudo que ele transmitiu naquela época, e hoje nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar, né, para que a nossa vida espiritual esteja sempre sendo fortificada a cada dia por Deus, né, através de Cristo, para chegarmos um dia, até aquele dia que ele mesmo prometeu, que um dia ele voltaria e levaria para si todos aqueles seus verdadeiros discípulos, né, que o seguem, né, que o seguiam naquela época e que hoje o seguem não por interesse algum, né, porque ele, Jesus Cristo, nele foi levado todos os nossos pecados foram perdoados. Então, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que servem a Deus de fato,
eles têm os seus pecados perdoados e não precisam fazer obra alguma para adquirir a salvação, porque a salvação, inclusive, ela pertence a Deus e ela é dada aos homens gratuitamente. E aqueles que a receberem, aqueles que já receberam no passado, todos eles terão um encontro novamente com o Senhor, Salvador Jesus Cristo, Redentor de nossas almas. Ele, um dia nós encontraremos o Senhor e face a face, e dele, inclusive, continuaremos aprendendo pela eternidade, ouvindo seus ensinamentos, né, e vivendo para sempre com o Senhor. E aqui nesse texto que nós lemos, as pessoas que ouviram toda essa explanação de Jesus Cristo, uma delas se encontra, nós vamos nos ater só ao capítulo 6 de João. Jesus disse assim no versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nunca terá sede. O entendimento da palavra de Deus, de cada versículo, de cada capítulo, tudo deve ser de maneira espiritual e deve ser lido o contexto do versículo para podermos entender o que está sendo ensinado, principalmente se referindo aos ensinamentos de Cristo nos Evangelhos. E ele estava dizendo que ele era a vida, o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome, né? Sempre o Senhor. É simples o entendimento disso, mas para alguns pode ser complicado, mas o Senhor esclarece sempre aos seus servos como entender esses versículos da palavra de Deus. Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida, é o alimento para nossas almas, né? Ele é o exemplo a ser seguido. Ele tem todo o conhecimento e esse conhecimento deve preencher nossas mentes e nossos corações para vencermos as dificuldades, para seguirmos em frente, né? Quando ele diz que ele é o pão da vida, né? Ele quer dizer que só nele existe verdadeira vida, só nele existe o verdadeiro caminho para a vida eterna. Na verdade, ele é o próprio caminho, né? Lá em João 14, nesse mesmo livro, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo, homem, Deus, né? Senhor, Salvador das nossas almas, que morreu em nosso lugar por nossos pecados, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só em Cristo há verdadeira vida. Aqueles que deixam esse mundo após morrerem, só existem, a Bíblia é bem clara, só existem dois destinos, né? Ou o céu, morada eterna com o Senhor Jesus, ou o inferno, a condenação eterna, com o diabo e seus anjos, seus demônios. Não existe outra alternativa, apenas dois caminhos, e a Bíblia é bem clara nisso. E Jesus falando aqui aos seus discípulos, aos que o ouviam, ele disse mais ainda, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes, né? Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus, e ele conhecia o coração de cada pessoa que estava ouvindo o seu discurso ali naquele momento, né? E eles sabiam, como o próprio texto nos fala, ele sabia que aqueles que creriam e aqueles que não creriam, né? E o versículo 37 diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, e nenhum irá se perder, mas que eu ressuscite no último dia. Muitas pessoas
dessa época, né, desse que seguiam a Cristo, principalmente aqui olhando para esse capítulo 6 de João, elas, a partir daquele momento que começaram a ouvir as verdades de Cristo, que atingiam diretamente os seus corações e as suas mentes pecaminosas, eles começaram a ter uma aversão ao Senhor e chegaram a dizer que o discurso, o discurso que é o que ele pregava naquele momento, era duro demais para que eles não, numa espécie de que eles não mereciam estar ouvindo aquelas coisas de Cristo, e assim o texto diz aqui, o texto que nós lemos no verso 60 diz: muitos, pois, dos discípulos, né? Discípulos são aqueles que seguem alguém que está ensinando, né? Algum mestre, no caso o mestre aqui é o Senhor Jesus Cristo. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E o discurso que Jesus falou, eu grifei apenas alguns versículos. Os judeus que estavam naquele momento, né, no meio da multidão das pessoas que estavam seguindo a Cristo, falavam, o versículo 41 do capítulo 6 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Os judeus murmuravam, falavam em tons nós chamamos de deboche, né, de maneira desrespeitosa, né, descrentes do que o Senhor estava falando, e eles murmuravam, falavam entre eles baixo, dizendo: eu sou o pão da... E diziam: não é este, o que eles diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, ele pode dizer: desci do céu? Né? E Jesus, conhecendo os seus corações, respondeu logo. O texto fala que Jesus respondeu, pois, Jesus, e disse: não murmureis, né? Não faleis às escondidas, não fiquem conversando. Em outras palavras, o Senhor diz: falem para mim o que vocês querem saber, que eu vou explicar, eu vou falar sobre o que vocês estão em dúvidas, mas não fiquem murmurando. Jesus, pois, disse: não murmureis entre vós. E aí ele falou, versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Todo o poder o Pai, Deus Pai, deu ao Filho, né? E aí, aqui nesse versículo 44, Jesus Cristo exalta o Pai, dizendo que todos aqueles que creram naquela época, e os que creem, né, ainda no decorrer desse espaço de tempo de Cristo para cá, os que creram verdadeiramente, Jesus está dizendo que foi Deus Pai que enviou para o arrependimento, enviou para que cresça em Jesus Cristo. E aí Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, né? E eu ressuscitarei no último dia. Então, aqui é bem claro a respeito de salvação, é que ela pertence a Deus, e é o que significando aqui esse versículo, que Deus é que conduz o homem à salvação. Deus é que leva o homem arrependido à salvação, a crer em Cristo. Então, do contrário do que ouvimos por aí, que de muitas pessoas dizendo que
lutam pela sua salvação, que precisam fazer alguma coisa por si, de si mesmo, para que alcancem a salvação. A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus diz que é o Senhor que leva o homem ao arrependimento e o conduz nesse mundo de pecado, nesse mundo de lutas, né, nesse mundo de dificuldades, nesse mundo de vitórias, de derrotas. Mas o Senhor nunca prometeu nunca abandonar os seus filhos, os seus servos. Sempre nas maiores dificuldades, nas lutas, nas derrotas, nas disciplinas, nas correções do Senhor, Ele sempre irá estar ali ao lado, né, sustentando o seu filho para que levante e continue andando no caminho em direção a Cristo. É o Senhor, Jesus Cristo está dizendo aqui que é o Senhor que conduz, é Ele que leva o homem, dizendo aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que leva o homem ao arrependimento. Então, seguindo aqui sobre essas pessoas que abandonaram ali, saíram da presença de Jesus Cristo depois que ouviram essas palavras, de fato, o que nós podemos verificar aqui, voltando aqui para o nosso texto, é que aqueles que seguiam a Cristo por interesse, seja ele qualquer interesse que for, né, por uma bênção, né, por uma oração, por um milagre, né, por algo que não for o verdadeiro sentido do ensinamento da palavra de Deus, do ensinamento de Cristo, que é o arrependimento, o perdão dos pecados, né, aprender da palavra de Deus, se alimentar dela, né, muitas daquelas pessoas que seguiram a Cristo, mas muitas mesmo, depois desse discurso de Cristo, no capítulo 6 de João, abandonaram, deixaram de o seguir. Por quê? Porque ouviram a verdade e não suportaram. Não suportaram a verdade de Cristo. E os poucos que ficaram lá, aqueles de fato eram os que creram e que seguiam a Cristo verdadeiramente pelo motivo certo, né? Vamos ler aqui o versículo 58, diz assim, o versículo 57, 58 e 59. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Lógico, o Senhor não estava falando que era para as pessoas comerem dos pedaços do seu corpo, da sua carne, literalmente, mas sim de darem ouvidos aos ensinamentos, às verdades trazidas por Cristo do céu, o evangelho da salvação, perdão dos pecados, né? E todo aquele que verdadeiramente seguia Cristo e estava alimentando suas mentes, suas almas, né? Seu pensamento, o seu espírito com os ensinamentos de Cristo, esse ele está dizendo que estava se alimentando verdadeiramente, né? E esse de fato era um servo de Deus, né? E versículo 58 diz: este é o pão do céu, Jesus se referindo a ele mesmo, que do céu, este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná. Jesus se referindo ao povo de Israel lá no deserto, né, que foram literalmente alimentados por comida que caía do céu, que a Bíblia descreve como maná, e sustentou eles por muitos anos no deserto, até eles adentrarem a terra prometida.
Então, Jesus está lembrando aqui desse tempo, mas que não, não é a mesma coisa que foi no tempo de Israel. Aqui Jesus está falando de alimento espiritual, da verdade bíblica. O alimento, o pão era ele. Ele era o alimento é o alimento para nossas almas. Ele tem toda a verdade. Ele é o Senhor e Salvador. Ele dá o verdadeiro exemplo de a ser seguido biblicamente, né? Como já falei outro dia, nós podemos seguir um exemplo de um pastor que vive exemplarmente, né? Mas ele é um homem falho. Nós podemos seguir o exemplo de alguém que nós admiramos, que é alguém que vive exemplarmente até aquele momento, mas ele é um homem falho e ele pode a qualquer momento sucumbir a algum problema deste mundo, né? Mas Cristo não. Cristo foi perfeito, Cristo é perfeito. Ele é o verdadeiro exemplo a ser seguido, né? Aí alguém pode dizer, mas nunca seremos igual a Cristo, nunca. Mas ele deu o verdadeiro exemplo de homem aqui nesse mundo, né? E é nele que devemos nos basear, né? Inclusive em todos os sentidos, amor, humildade, perdão, né? Todos os sentidos, o Senhor deu o exemplo e sendo assim, ele é o pão da vida, ele é o alimento para nossas almas. E voltando aqui às pessoas que abandonaram após ouvirem de Cristo esse discurso, o versículo 47 diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O versículo 48 diz: eu sou o pão da vida. O interessante é que, creio eu, um parênteses aqui, que o Senhor falou tudo isso a essas pessoas, já sabendo que muitas delas iriam embora, porque ele percebeu que aquelas pessoas estavam seguindo ele por interesses particulares que não eram o verdadeiro interesse que deve existir nos nossos corações, que é o de alimentarmos as nossas almas. Aquelas pessoas queriam apenas matar a sua fome material, né, física, e assim aquela multidão de pessoas que a Bíblia descreve, que eram muita gente que seguia Cristo, após ouvir esse discurso de Jesus, foram embora. Foram embora porque a palavra de Deus atingiu as suas mentes e elas rejeitaram, porque elas não estavam seguindo a Cristo, visando o alimento, o verdadeiro alimento espiritual ao qual Cristo falou nesse discurso, né? O interesse delas era alimento físico, espiritual. E aí, quando Jesus falou todas essas palavras aqui, o versículo 60, eu vou ler de novo. Muitos, pois, dos seus discípulos, as pessoas que seguiam a Cristo, os interesseiros, né, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Né? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse: isso vos escandaliza? Jesus sabia do que estavam falando, todos eles. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito de vida. Aqui está o ponto principal do que Jesus quis dizer, que ele é o pão da vida, que ele é a verdadeira bebida, né? Que nele está todo o conhecimento de Deus, e é esse alimento que essas pessoas
deveriam ter prestado atenção, observado, aprendido, mas não. Elas seguiam a Cristo por interesses que não eram espirituais, mas materiais. E assim, quando ouviram essa pregação de Cristo, todas foram embora. Aliás, todas não, uma grande parte foi embora. Deixaram de seguir. Só ficaram aqueles que realmente criam, né? O versículo 64 diz assim: Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, né? E quem era os que e quem era o que havia de entregar. Aqui já vai falar de Judas, né, no finalzinho aqui. Mas Jesus conhecia os corações de todas aquelas pessoas, né? E aqui, comparando aqui um, um outro ensinamento de Cristo, aqui Jesus fez uma pequena antecipação de separar o trigo e o joio. Então, com essa pregação, o joio foi todo embora e ficou apenas o trigo, ficou apenas aqueles que verdadeiramente seguiam a Cristo de fato, arrependidos de seus pecados e queriam de fato aprender a palavra de Deus. O versículo 66 ainda diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, ou seja, foram embora, como eu já disse. Muitos dos que ouviram esse discurso de Cristo no capítulo 6, né, quem quiser ler depois, capítulo 6 do Evangelho de João, muitos foram embora, tornaram-se para trás e já não andavam com ele, foram embora, né? Então Jesus disse aos 12, aí Jesus já se dirige aos 12 discípulos que estavam com ele, né? E aí ele pergunta: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, né? Pedro traduzindo aqui o que Jesus falou no seu discurso: tu és o pão da vida, tu tens as palavras da vida, né? De ti nós queremos nos alimentar, do conhecimento que vem de ti, do céu, né? O versículo 69 diz: E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pedro falando, né? E respondeu Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo, se referindo a Judas Iscariotes, que também Jesus sabia já que, inclusive, era profecia que um dentre os 12 o iria trair, né, para que os romanos, juntamente com os judeus lá que planejaram prender a Cristo, né, Judas era o diabo, Jesus chama ele de o diabo, que traiu o Senhor Jesus dando-lhe um beijo no rosto, mostrando que era ele era o Cristo. E naquele momento, né, se concretizou a profecia sobre o discípulo traidor, no caso Judas Iscariotes. Então, a lição que nós podemos tirar desse pequeno trecho da palavra de Deus que nós lemos é que é sobre o verdadeiro motivo de nós seguirmos a Cristo, e que em nenhum momento o Senhor fala que nos seus ensinamentos tem a ver com coisas materiais, tem a ver com algo que não seja verdadeiros ensinamentos bíblicos, espirituais, para alimentar nossas mentes, as nossas almas, da palavra de Deus, né? Seguindo e servindo a Deus, tendo como Jesus Cristo o exemplo,
para ser seguido, né? E os interesses, quando temos ou quando tivermos qualquer interesse material, né, que não devemos descrever como interesse, mas sim como alguma necessidade que tivermos, devemos nos dirigir a Deus em oração e pedir a Ele que supra todas as nossas necessidades, mas que primeiro esteja a vida espiritual com Deus firmada em Cristo Jesus, no pão da vida, em todo o conhecimento que Ele nos deixou, e esse deve ser o verdadeiro alimento, né? E nós trabalhamos para alimentar nosso corpo físico, sim, Deus nos ajuda nesse sentido, sim, mas o que importa verdadeiramente para Deus é a nossa vida espiritual, e é com isso que devemos nos preocupar, com que preenchemos as nossas mentes, com que fazemos com o nosso corpo, com a nossa mente, e devemos pedir a Deus que nos ajude a superar todas as dificuldades, né? Todas, e inclusive uma delas, a de deixarmos a preguiça de lado, a indisposição, e buscarmos a leitura da palavra de Deus, o alimento que é Cristo, para podermos superar todas as dificuldades que nós encontramos. Sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos nós não vamos ter forças. Sempre, sempre, em tudo, nós devemos nos dirigir a Deus e pedir que Ele nos ajude em tudo, de fato em tudo. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a cada dia a compreendermos a Sua palavra. Amém.